Muito boa noite. Eu fico esperando, gente, a vinheta tocar aqui. Muito boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Encontro de Milhões, a mais um podcast desses assim, ó, que tá imperdível. E esse mês é um mês só de celebridade, de gente importante, de gente diferente dos iguais. A gente já trouxe aqui um humorista, a gente já trouxe aqui pessoas internacionais e hoje nós trouxemos uma pessoa aqui que, de todos os meus podcasts, essa foi a única que eu perguntei para ela antes de começar o podcast qual dos assuntos nós iríamos conversar. Geralmente o pessoal senta aqui e não sabe do que vamos conversar. E ela eu perguntei e aí ela falou que dava para falar dos dois assuntos, gente. Uma mulher e dois assuntos. Então seja muito bem-vinda. Cleire, maravilhosa, Vieira Moura. Vieira de Moura. Vieira de Moura. Gente, minha parente, inclusive, que eu sou de Vieira também. Sério? Sou Vieira. Olha aí, ó. Coincidências não existem. Não existem. Vieira, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro de Milhões. Obrigada por você ter conseguido um tempo nessa agenda, gente, porque essa mulherada tem uma agenda assim que Jesus. Verdade, Carmiele. Obrigada por você ter conseguido um tempinho e encaixado para vir aqui bater um papo com a gente. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade e realmente hoje foi corrido. Acabei de fazer vídeo, né, gravando para o conteúdo do escritório e já corri para cá com todo o meu coração prontinho para esse momento que confesso que eu acredito que vai ser bem bacana. Que é isso. Gente, encontrei ela e falei assim, tá toda Barbizinha, né? Já tava toda Barbie maravilhosa. Protesto. Ixi, Maria, já comecei, né? Protesto porque eu vou deixar isso bem claro que eu já sou adepta ao rosa muito antes desse bafafá todo aí. E eu vou continuar com o meu rosa, porque eu sou assim. Pronto. Eu não vou discordar do protesto dela, gente, porque nós fomos num evento. Sim. E foi muita coincidência. E tinha... Todo mundo do evento tava numa sintonia, assim, muito forte. E a nossa paleta tava em alta, tava todo mundo igual. E foi super engraçado. Mas antes da gente começar tudo, eu preciso que você me conte. Conte pra quem tá em casa, quem tá assistindo a gente, quem é a Cleire? Que ela é advogada, Quem é a Cleire? Conte para nós. Então, como que tudo é muito ao vivo, como aqui é tudo muito real, em qual câmera, em qual direção eu devo olhar, cá? Essa aqui, ó. Essa câmera é sua. Vocês estão vendo, né, gente? Aqui não tem nada combinado. Inclusive, qual a câmera que eu vou falar, tá? Essa aqui você fala com o pessoal, olhando para eles. Aquela ali é nossa e essa que é minha. Tá ótimo. Então, tá lá. Vambora, né, gente? Vamos falar de milhões, mas antes mesmo, vamos começar falando quem é essa mulher que aqui... De milhões, fala, né? Mulher de milhões. Então, eu sou Cleire Vieira de Moura, né? Eu atuo, o que a gente estava até falando aqui antes, né? Como advogada, tenho um escritório que se chama CVM Advocacia, que inclusive são as iniciais do meu nome, aqui na cidade de Anápolis. E também atuo como consteladora sistêmica familiar. E aí veio a pergunta da Carmiele. Qual dos dois temas nós vamos falar? E eu disse para ela o que eu vou dizer para vocês. Os dois caminham juntos. Por quê? Hoje, já faz um tempo, aliás, que a visão sistêmica ela está totalmente dentro do judiciário também, através do direito sistêmico. E ela tem sido utilizada para resolver, né, conflitos nas varas de família. Inclusive, são feitas constelações dentro dos fóruns. E isso poucas pessoas sabem. Aqui em Anápolis ainda não existe a aplicação da constelação dentro do fórum, nas varas de família. Porém, a gente já utiliza a visão sistêmica, que é algo muito maior, algo muito mais profundo, que é levado para dentro das minhas consultas, dos meus atendimentos, das mediações que eu faço dentro do meu trabalho como advogada. Então, tá ali, ó, tudo misturado e tá trazendo e surtindo efeitos fantásticos para mim e também para as pessoas que recebem esse tipo de tratamento diferenciado. Nossa, gente, eu tô aqui, assim, tentando assimilar as duas coisas. Primeiro, o que é constelação sistêmica? Isso. Primeira coisa, vamos começar por aí. Porque tem gente que vai perguntar o que é e eu ainda me esbarro sempre. O que é, ao certo, uma constelação sistêmica? O que faz uma pessoa aqui? Existem várias definições, mas eu, como, né, tenho o meu próprio entendimento, eu defini para mim que constelação sistêmica é um estilo de vida. A visão sistêmica é um estilo de vida. Entendi. Porque se você realmente aprende sobre as leis sistêmicas que regem todo o universo,
tudo que há, você vai aplicar aquilo na sua vida. E tudo que você aplica na sua vida, aquilo se torna um estilo de vida. Então, você estar dentro dessas leis, que é o equilíbrio, o pertencimento, né? Essas leis, elas vão levar você para um nível de vida muito mais leve, Carmele. A minha vida em si transformou depois das constelações sistêmicas. Inclusive, eu te conheci num evento que você tive a oportunidade de te ver palestrar. E me identifiquei, eu lembro que no dia eu ainda falei que eu me identifiquei muito com você em relação à sua partilha, à sua história e como a sua vida muda em relação a você, às descobertas que você foi fazendo no caminho, né? E eu achei, assim, extraordinário, porque foram descobertas que eu ainda estou fazendo. São descobertas que eu ainda estou descobrindo, ainda estou caminhando. E como é que você chegou nesse lugar para falar assim, não, agora eu encontrei uma saída? Porque eu costumo dizer que a gente passa muito tempo da nossa vida com várias portas. E aí a gente abre uma porta e fica, eu entro, não entro, eu entro, não entro. Tem porta que a gente entra, vai até a metade, fala, não é essa aqui que eu quero, e volta. E como é que você sabia que você tinha entrado numa porta que seria a mais correta? Porque eu acho que você também entrou em várias portas, até você achar uma que era mais correta. Então, não existe a mais correta ou menos correta. Existe a porta certa para aquele momento. Que foi o que aconteceu comigo. Isso, hein, gente? Não existe uma porta. A porta certa para aquele momento. Exatamente. Porque nós estamos vivendo fases. Nossa vida é feita por ciclos. Então, em cada ciclo, você vai entrar por uma porta. Sim. Eu, por exemplo, comecei em outras portas. Eu comecei através da terapia convencional, depois eu passei por processos de coach, passei pela hipnoterapia, e assim, foram várias portas que foram se abrindo. E a pergunta é, por que você foi entrando em tantas portas? Por causa da minha dor. Então você tinha uma dor e você foi buscando respostas para essa dor. Exatamente. Eu fui em busca da minha cura. Entendi. Porque eu tinha um processo muito doloroso de depressão, desejo suicida, várias situações. Sim. Muito, muito pesadas mesmo. Então, através disso, porque geralmente você pode observar as pessoas que vão para esse mundo do desenvolvimento, que vão para trabalhar com isso, usando Sim. essas ferramentas, a maioria delas, grande maioria delas, foram pessoas que passaram por dificuldade, tiveram que superar e vencer as suas próprias dificuldades e se tornaram autoridade naquilo. Sim. Porque somente quem passou, ela vai ter uma autoridade maior para falar sobre aquele assunto. Então, eu posso falar sobre vários assuntos, porque eu tenho experiência com isso. E eu venci. Você viveu, né? Eu vivi passo a passo de cada um deles. E a constelação foi um momento na minha vida que eu já tinha caminhado. Igual eu estou dizendo para vocês, eu já tinha caminhado por várias situações de processos de cura, terapêuticos, enfim. E eu já estava no direito, que inclusive foi no direito, por isso que eu falo que as duas, para mim, são muito, né, conexas. Eu estava fazendo uma pós-graduação de Direito Civil e lá o nosso professor trouxe para a gente a abordagem que estava sendo usada nos fóruns e tudo, na área de família. E eu, muito curiosa, porque assim, ele trouxe num aspecto apenas informativo, porque Sim. não era matéria da nossa pós-graduação, apenas como um caráter informativo. E eu sou muito curiosa. Quando ele falou, a minha antena já deu aquele alerta. Eu falei assim, caramba, tem algo interessante, especial nesse negócio. Pelo que ele tinha me falado, para nós, né, os alunos. E eu fui atrás e encontrei. E aí eu comecei a frequentar como apenas participante e eu comecei a ter resultados com essa ferramenta. Sim. E muitos resultados. E aí eu fui identificando os padrões onde eu tinha os meus emaranhamentos. E que, inclusive, eu levei naquela palestra onde que a gente estava e que foi realmente muito impactante. Né? Gente, até hoje eu tô... com as gavetas abertas. Vamos começar a fechar essas gavetas, né? Até hoje com as gavetas abertas. Então, e esse processo, eu indo conhecer através do Sim. direito, eu descobri o que eu precisava. A porta que eu precisava naquele momento. Sim. E aí foi tão fantástico, tão transformador para a minha vida, que eu falei, uau, eu preciso levar isso para outras pessoas. Sim. Inclusive no meu trabalho também no direito. Porque apesar de não ter constelações dentro do fórum da cidade de Anápolis, eu utilizo isso nos meus atendimentos todos os dias. Nossa, eu imagino que deve ser assim, o seu atendimento deve ser um atendimento bem personalizado. Totalmente personalizado. Porque muitas vezes as pessoas procuram, principalmente nessa área familiar, um advogado e nem sempre elas estão seguras daquilo que ela está vivendo. Muitas vezes ela nem tem entendimento do que está acontecendo. Ela só foi conduzida numa situação de desgaste que foi gerando uma dor
E aí, quando eu chego numa advogada, eu só quero, assim, pelo amor de Deus, toma a minha dor. Você falou tudo. Você falou tudo, Camiele. É como se você fosse uma advogada consteladora. Não, mas é porque eu sou muito de imaginação. E aí, quando as pessoas vão me contando qualquer coisa, aí eu fico imaginando na minha cabeça que, assim, a cena vai acontecendo. Exatamente. Aí eu fiquei imaginando, tipo assim, o advogado chega, a família tá lá, e o problema tá lá. E aí, quando ela já chega com tudo. Eu só tomo aqui, advogado, toma minha dor, que eu não aguento. E aí é onde que entra o diferencial. Porque a maioria das pessoas que não tem a visão sistêmica para fazer esse tipo de abordagem, de atendimento, ela vai olhar para o direito em si. E o direito, às vezes, ele é muito engessado. Ele não tem essa flexibilidade que a visão sistêmica traz. Então, esse é realmente um grande diferencial, porque as pessoas às vezes chegam querendo divorciar, quanto na verdade o que elas querem é se acertar. Sim. Elas querem resolver o problema, elas querem ter qualidade de vida no relacionamento. Elas não querem divorciar. Nossa, quantas, assim, te interrompendo que eu sou curiosa. Vai lá. Quantas pessoas, quantas famílias já chegou, assim, querendo divorciar? Você tem uma ideia, assim, de que chegou, eu quero largar e hoje estão bem? Ó, números, assim, eu não sou muito boa com números. Mas eu vou te falar um caso recente. Sim. Recente, mas assim, quentinho. O cliente me procurou querendo divorciar. E na tratativa, a gente faz... inclusive, o cliente estava em uma cidade... A esposa estava em outra cidade, a gente fez uma chamada, né, pelo Zoom, uma reunião online. E aí a gente começou a conversar. Eles suspenderam a conversa e eles estão em um outro momento agora, não falando apenas em um divórcio, mas na possível volta. Exatamente. Assim, foi semana passada, retrasada, a gente teve a primeira reunião, eles falaram, stand-by, vamos conversar. Aí agora... Anteontem, ele conversou comigo e falou assim, doutora, nós vamos esperar um pouco, porque eu vou pessoalmente lá para nós conversarmos. Vixe, Maria. Você tá entendendo? Então, depois eu vou ter que vir aqui, Camiele, para te contar o desfecho. O desfecho dessa história. Mas é assim que acontece, várias e várias vezes. E outra parte também que eu atuo bastante, que tem trazido os resultados fantásticos, assim, são na questão do sucessório. Sucessório. O que é sucessório? Sucessório é inventário, Camiele. É sim, dinheiro, sim. Camiele. Vixe, é divisão Maria. De bens. Falou em dinheiro, falou em família, falou em dividir bens, o negócio fica complicado, não fica? Mulher do céu. Então, eu atuo basicamente, é as áreas que eu mais trabalho. Nossa, e esse negócio de sucessório mexe muito, né? Porque aí mexe num... Se for parar em constelação, aí mexe irmão. E é engraçado que onde o dinheiro habita, depois que a pessoa morre, parece que existe uma dor no dinheiro. Existe. Não parece, não. Existe. Eu achava que era só uma sensação minha, porque, às vezes, outro dia, o que a gente... Tava brincando lá com meu irmão, eu tenho 3 irmãos mais novos, e a gente faz piada o dia inteiro. Eu não sei o que a gente tava brincando lá, e ele tava bebendo bebida alcoólica com remédio, eu falei, você vai morrer. Aí ele falou assim, tem que deixar, tem que esperar um pouco, tem que deixar pelo menos umas casas pra vocês usar, né, pra vocês gastar. Aí eu falei, não, você morre e leva essas casas tudo pra você, porque eu não quero nada de ninguém, porque o dinheiro desabençoado é um dinheiro de herança. A gente fala que deveria ser um presente. Sim. Porque, suponhamos, né, os pais em geral, eles fazem... Eu vejo, sabe, claramente, o quanto os pais fazem para deixar patrimônio para que os filhos herdem. Como querer agradar realmente o filho, dar um presente. Só que na maioria das vezes não é isso que acontece. Porque quando chega esse momento, em vez disso realmente ser um presente, trazer uma qualidade de vida melhor para esses filhos, é o momento que eles começam a briga. É um momento onde que cada um quer ter mais razão do que o outro, onde cada um quer... Não, é porque eu fiz isso e você não fez nada, sabe? E aí começa. E aí, onde que acontece? Os inventários vão para o litigioso. E os inventários que vão para o litigioso, eles têm só uma data, a de começar. E não tem data para terminar. Não tem data para terminar. É um negócio que eu fico, às vezes, pensando assim, nossa, como que... É muito engraçado. Esse negócio do dinheiro em relação ao inventário... Eu acho que... Tem uns casos muito famosos aí, tem o do Gugu, que está em alta e que está o maior... Sim. Gente do céu, assim, a gente para ficar analisando o quanto existe, não vou dizer se é a ganância, o que é o movimento da alma que leva tantos conflitos. Mas ali, eu já percebi. Outra coisa que eu percebo muito nos atendimentos do sucessório é que naquela hora eles não estão... às vezes nem tanto focado no dinheiro, mas em resolver problemas emocionais que aconteceram na infância.
Um irmão que se sentiu desprestigiado em detrimento do outro, e na hora da partilha ele quer tirar mais proveito econômico, é como se fosse uma compensação pela dor que ele passou na infância. Não, tem de tudo que você possa imaginar. Essa questão da compensação eu imagino, porque até enquanto adulto mesmo, a gente tem esse hábito com coisas pequenas. Quando a gente vai entendendo um pouco mais, quando a gente começa a trabalhar com esse autoconhecimento, você vai voltando na sua infância, você tem uns determinados comportamentos que você fica assim, não acredito que eu estava fazendo isso, para querer compensar aquilo. E aí você fica imaginando que as pessoas fazem isso com os irmãos depois em relação ao dinheiro, mas essa questão do sucessório é muito interessante, porque mexe no... É como se a pessoa tivesse sido enterrada e com ela se enterra uma família, um laço familiar. É, o laço, exatamente o que você falou, porque esse laço, ele é desfeito, na maioria das vezes, na hora da sucessão, que é a hora do inventário. Que é onde que eles vão querer, ali, naquele momento, e ó, que fique bem claro, gente, pelo amor de Deus, isso tudo é de forma inconsciente. Porque a pessoa não faz assim, não, eu quero por causa disso e tal. Não é, tá? Uhum. A gente sempre fala isso muito, né, no desenvolvimento humano, que do 100%, 95% está no nosso... 5% está no nosso consciente. 5% está no nosso consciente. Tá vendo? Porque... antes dela terminar de falar, vocês estão vendo, né? Porque tudo que eu faço é porque tá nos meus... O resto é inconsciente. Engraçadinho. Agora vai usar de desculpa, né? Claro, aí quando a minha mãe brigar comigo, eu falo, mãe, então... Você não assistiu o podcast? Vou te mandar o podcast pra você assistir, que ela falou lá, ó. 5% somente está no nosso consciente. Ixi. E 95% no inconsciente. E aí, como é que a gente liga pro inconsciente? Aí é que tá. O inconsciente é que nos domina. Você acha que você é dominado pelos 5% que você acha que você está fazendo? Não! O que te conduz, o que te leva para as suas decisões, para o que você faz ou deixa de fazer, são os 95%. E quem é que faz terapia de inconsciente? Mãe, os terapeutas, a própria constelação traz o que está no seu inconsciente. Gente, a gente precisa tratar o inconsciente? Esse povo tá tudo inconsciente. Você tem dúvida de que todo mundo deveria fazer algum tipo de terapia? Não, isso aí eu não tenho, porque a terapia, gente, outro dia eu tava falando pro meu irmão lá, ele tava precisando tomar uma decisão de trabalho. Eu falei assim, antes de você aceitar a decisão de trabalho, entra na terapia. E aí ele, mas não sei o quê, você tá achando que... Eu falei, não tô achando que você é doido. Eu só acho que antes de você dar um passo pra frente, você precisa dar um passo pra trás em você. Porque mas você já tá sendo terapeuta dele, olha aí. Então, não, mas eu não acredito em outras vidas, né? Mas, se eu acreditasse em outras vidas, ó o padre querendo me cancelar da igreja aí já. Tô brincando, gente, mas é questão de crença mesmo. Sim, mas se tivesse outras vidas, eu acho que eu era psicóloga em todas as outras. Porque eu amo isso. É uma coisa que eu faço inconsciente. Eu falo que eu destinei um nome para minha agência agora, que ela vai ser terapeuta digital. Esse não existe. Você tá falando sério ou você tá de zoação? Não, tô falando sério. Sério? Não, mas eu não coloquei o nome oficial, não. Só falei pras meninas na reunião. Porque não existe esse termo. E todo mundo que entra no mundo digital, eu recebo muita gente com feridas, com medos, com travas, com pânicos, e que estão totalmente guardadas. E que, às vezes, quando elas ficam na minha frente e que elas começam a partilhar daquilo, é como se eu tivesse a oportunidade de vê-las colocar para fora uma dor. E tem cliente que termina a gravação, eu nem sei mais quem eu sou. De tão chocada que eu fico pelo que ela conseguiu fazer. E aí, eu acho isso algo extraordinário. E eu consigo perceber o cliente sonhar algo que tá muito no inconsciente dele, agora com você falando, que tá muito longe, e aí quando aquilo traz pra realidade, ele consegue colocar pra fora, ele consegue falar, ele consegue contar a história dele, ele consegue divulgar, ele consegue ser julgado. Porque a gente tem um peso do julgamento do tamanho do universo. Então, eu não quero me expor, eu não quero falar, porque as pessoas vão me julgar, porque as pessoas vão falar que eu não posso. E aí eu falei, pronto, gente, nossa agência agora vai ser terapia digital, porque essa era digital, as pessoas, elas querem entrar, mas eu preciso dar um passo. O passo para frente que as pessoas da era digital dão um pé fica lá no passado. É muito engraçado, é como se um pé da pessoa estivesse na infância e um pé estivesse no futuro. Ela não consegue estar no presente. Todo mundo que tem essa trava, eu venho percebendo que ela não está nem lá e nem aqui. Ela está
no meio termo. E mexer nisso mexe numa história, mexe num passado, mexe numa dor. E isso causa angústias, assim, que duram semanas. Do cliente me ligar e falar, cara, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu falo assim, mas vai virar mesmo, porque você tá mexendo no inconsciente. É isso mesmo. Mas eu nem sabia, gente. Descobri agora. Mas então, eu ia até te falar exatamente isso, porque antes mesmo de você explanar sobre esse seu ponto de vista, eu observo muito isso nos seus podcasts, no seu trabalho, em tudo que você faz, que você, até mesmo sem ter essa consciência, você já faz esse trabalho com as pessoas. Que você busca realmente o que elas têm de melhor. Vou chorar, gente. Hoje não. Hoje eu estou muito emotiva. Mas é verdade, eu observo muito isso. Eu já te falei que admiro o seu trabalho, inclusive. Então, isso é especial. É fantástico. Esse trabalho que você faz dentro dessa visão. Onde você vai buscar das pessoas aquilo que ela tem de melhor. Às vezes ela senta para conversar com você e ela nem sabe o que ela vai dizer. Ela e aí, nunca... de repente... Não, na verdade, ela nunca sabe, né? Ela nunca sabe. Tipo assim, igual eu aqui agora, né? Mas aí você faz uma pergunta de uma forma que você traz aquele sonho, aquele anseio, ou aquela lembrança, ou aquela memória, e aquilo vem à tona para a pessoa naquele momento. E isso é fantástico. E é isso que a gente faz. Eu faço isso nos meus atendimentos. Sim. Não, eu acredito que todo mundo que trabalha nesse tipo de trabalho, o advogado, no caso de vocês que trabalham basicamente com o público ali no dia a dia, nós precisamos ter uma base da inteligência emocional em si para poder atuar. Porque senão, gente, os resultados eu garanto para vocês. Eu falo assim, de longe. Quer trabalhar, quer fazer um inventário, por exemplo? Procure um advogado que seja sistêmico. Sim. Que entenda a fundo, não só do direito. O direito hoje é muito básico. Qualquer um dá conta. Qualquer um, todo mundo passa na OAB, gente. Qualquer um faz. Agora eu quero que você veja alguém que vai olhar além da parte jurídica para a pessoa. Para o que aquela alma está sentindo naquele momento que ela senta de frente para você para resolver um problema. Esse é um grande diferencial. É porque a gente vai perdendo no passo. É engraçado você tocar nesse assunto, porque em uma determinada fase da minha vida, eu tive um olhar muito soberbo sobre as pessoas. Eu vivi uma fase muito de vaidade. Bonito você reconhecer isso. Quem me conhece... Existem algumas pessoas que não me conheceram, mas existe um time muito grande de Anápolis que conheceu a minha pior versão. E que se você falar para pessoas hoje que conheceram a minha pior versão e não tiveram a oportunidade de estar com a minha melhor versão, vão dizer que a melhor não, com a que está trabalhando, a gente vai ser a melhor. Mas a uma versão mais evoluída, vai dizer, se você disser ela é gente boa, vão te dizer que você ficou louca. Isso não existe, porque eu era extremamente soberba mesmo. E uma mulher muito importante que teve na minha vida, e ela virou uma chave de me dizer, você não é boa. Você não é competente. Você desce desse patamar que você estava, porque eu não sei onde esses grandes empresários te encontraram, que te disseram, que te iludiram, dizendo que você prestava para alguma coisa, porque você é inútil. Você não presta para nada. Outras pessoas tomariam isso como uma dor, como um trauma, como alguma coisa. E eu ficava assim, o problema é eu ou o problema é ela? Mas ela é uma, o outro era muitas pessoas. Mas eu não saí. E quanto mais ela humilhava, mais eu ficava. Quanto mais ela pisava, mais eu ficava. E eu não me esforçava para fazer diferente. Eu não me esforçava. E aí ela brigava, e ela esperava que eu respondesse. E eu só calada. E ela me chamava de sonsa. E eu chegava em casa e falava assim, gente, esse é novo. Porque sonsa é muito para mim. E eu não contava para os meus pais, eu ficava com aquilo na minha cabeça, tipo assim, gente, mas por quê? E aí, em um determinado momento, eu falei, não, mas o problema é ela. Não é sobre mim. O problema é sobre ela. Mas quando acabou e ela viu que eu não ia pedir para sair, que a pressão psicológica que ela estava fazendo comigo não funcionava, ela não sabia que naquele momento ela estava tratando a minha vida. Porque eu entendi a partir dela que nunca mais ninguém ia ser maltratado. Por qualquer que seja o comportamento da pessoa pela minha boca. Porque para mim, eu sou muito 880. Então, o certo não é meio certo, é certo. E aí eu levava isso muito a ferro e fogo. Então, se existe uma regra numa empresa, eu não quero saber o seu problema, não quero saber se seu filho está doente, eu não quero saber o que aconteceu, eu não quero saber por que sua roupa não ficou passada ou lavada. Eu não quero saber se sua maquiagem acabou. A sua unha tem que estar feita, a sua maquiagem tem que estar feita, seu uniforme tem que estar pronto. Essa é a regra.
Se você não está pronto, não venha trabalhar. Fique na sua casa. Então, assim, eu sempre fui muito clara com isso. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu prometi pra mim mesmo que nunca mais. Nunca mais. E foi tão engraçado que eu volto pro lugar onde eu humilhei as pessoas. E as pessoas nas quais eu humilhei tiveram a oportunidade de dizer pra mim, assim, de eu precisar de ajuda porque eu não sabia fazer algo. E eu ligar pra pessoa e falar assim, é a Carmiele. E as pessoas desligarem o telefone na minha cara. E as pessoas falarem pra mim assim, uai, mas você não sabe tudo? Faz você agora. Você não é competente demais? Faz você agora. E aí, nesse processo todo, eu falei assim, gente, é sobre isso. Só que eu nunca tomei isso como algo que dói, algo que... E, por fim, eu falei assim, tudo bem, é sobre elas. E aí, eu voltei pro patamar que eu havia saído. Eu saí de um cargo de gerência, voltei para um cargo de vendedor e voltei para o meu cargo de gerência de novo, sem ninguém. Então, eu falei, olha, não é sobre a minha competência, mas é pelo meu comportamento. Exatamente. Então, o que me faz diferente é o meu comportamento. E dali pra frente, nunca mais. Eu tive esse comportamento de maltratar, ou de destratar alguém, ou de ser grosseira. Isso faz com que a gente vai aprendendo no processo. E você era grosseira com você mesmo? E o que é ser grosseira com você mesmo? Não ser gentil, se cobrar, se autocriticar. Ah, não, isso aí é de nascença. Tá vendo? Isso aí a gente já nasceu assim. Mas é isso. É porque a gente reverbera, a gente reflete aquilo que tá dentro da gente. Que então, legal. se você era dessa forma que você tá dizendo com essas pessoas, é porque dentro de você fazia a mesma coisa. Ou às vezes até pior. Gente, e é verdade. Tá vendo? É sobre isso. É se autoconhecer e saber por que você estava se comportando daquele jeito com aquelas pessoas. É claro que foi maravilhoso para você ter uma experiência. Talvez você poderia ter visto isso de uma forma mais leve. Você teve que passar por todo esse porque senão, percalço. Gente, Deus não ia deixar... Eu falo que Deus não ia deixar eu aprender. Porque foi um processo... E outras pessoas... Minha mãe chorava por mim. Eu falava assim, mas por que você tá chorando? É eu. E aí, e pra mim tava tudo bem. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu não aguento você, o mundo tá acabando e pra você tá tudo bem. Eu falo, gente, eu não posso fazer nada. É o meu trabalho, eu preciso do trabalho, eu não vou procurar outro. Deixa o povo falar. E não importo. Mas, assim, o que mudou a minha vida? Foi uma senhora, eu comecei a história lá atrás pra contar dessa senhora e esqueci. Essa senhora... o nome dela é Dona Josedita, eu nunca vou esquecer. Eu sempre trabalhei com financeiro. E aí eu caí de vendas no paraquedas. E eu não sabia vender. E essa moça chegou numa loja que eu trabalhava e pediu para comprar um óculos. E aí a gente começou a conversar e de primeira cara ela falou para mim que o óculos dela custava 3 mil e poucos reais. E eu falei para ela assim, mas, dona, é muito dinheiro. 3 mil reais no óculos. E eu não sei vender isso aqui não. E ela falou, a lente que ela usava, eu nunca vou esquecer. Ela usava uma Varilux 360. E eu falei assim, não sei o que é isso. E aí ela falou assim, mas como é que você... Eu falei, então, eu sou vendedora e eu não sei vender. E eu cheguei aqui hoje. E aí a minha gerente está grávida, ela precisou sair para fazer alguma coisa. E ela me deixou aqui. Se a senhora quiser escolher uma armação, eu entendo de óculos porque eu gosto e eu uso. E eu entendo de moda. E eu sei o que combina, o que não combina, o que vai ficar bonito, o que vai ficar feio na senhora. E aí a gente espera ela chegar. Se a senhora tiver com pressa, eu vou dar um cartão, a senhora volta amanhã, mas eu não vou dar uma lente aqui pra senhora, não. Porque nessa hora eu liguei pras pessoas e as pessoas me disseram que não podiam me atender. Porque eu sabia tudo. Nessa hora, a Carmiele choraria e ficaria triste. Eu falei, moça, eles não podem me ajudar. E eu não posso te vender um produto que eu não sei. E eu não vou falar pra você passar 3 mil reais no cartão aqui, porque depois eu vou ter que saber que lente que é essa e vai ser pior. A mulher foi embora, comprou um óculos, ela comprou um Calvin Klein transparente branco, das Artes Brancas. No outro dia, ela chegou, eu tava almoçando e ela falou pra gerente, você que é a moça que tá grávida e tal. Ela falou, eu vim buscar um óculos que eu falei que eu ia comprar aqui. Aí ela falou, sim, vamos olhar, entregou a receita e tal. Ela falou assim, eu queria falar com a moça que tava aqui, que não sabe vender. Eu tava comendo e eu falei, pronto, eu vou ser demitida agora. Entrei ontem e vou sair hoje. Já vou me demitir. Como é que a mulher fala pro meu gerente que eu não sei vender? E aí eu comecei a suar, o coração disparou. Aí nessa hora eu tive medo, gente, porque eu falei, pronto. Aí a hora que eu saí lá fora, ela falou pra mim assim, essa moça foi a primeira moça de verdade que eu conheci sendo vendedora.
Porque agora ela tá pronta para ser vendedora. Porque ela foi honesta de me dizer que ela não sabia vender. E que ela não podia me vender. Então, eu só vou comprar se ela receber por esse produto. E eu queria que você ensinasse para ela o produto que você vai me vender. Na frente da minha gerente. E eu sou branca, gente. Eu podia picar que não saiu uma gota de sangue. E aí fiquei, essa mulher virou minha amiga pessoal, de me mandar mensagem por um tempo. Ela já era uma senhora. E essa mulher me fez enxergar que por trás de qualquer pessoa que sentava na minha mesa para comprar um óculos, existia uma pessoa. E eu sempre tive uma meta de alcançar um coração por dia, mesmo sendo grosso. Olha eu que me loucura. lembro dessa sua fala. Foi, eu falei no dia do evento, você falou isso e isso me tocou. Eu tenho isso dentro de mim desde criança. Só que é muito engraçado porque eu era assim com algumas pessoas, mas com outras pessoas eu era ríspida. Eu acabava sendo rígida, mas a minha meta sempre era a mesma. Alcançar um coração por dia. E com um pedido mesmo para Deus, para que se um dia eu não alcançasse um coração por dia, que Deus não me permitisse mais acordar. Então, nesse processo que foi acontecendo, eu entendi na minha cabeça que eu alcançaria um coração por dia através dos olhos das pessoas. E eu nunca mais consegui atender uma pessoa de forma normal. Até hoje, ontem, inclusive, Daiane, eu prometo que eu vou te mandar o contato da sua lente de contato. Então, até hoje, os meus clientes compram óculos e me mandam mensagem. Carmen, ele não existe em Anápolis alguém que faça um óculos como o seu. Não existe em Anápolis alguém que entregue um produto como o seu. Não existe em Anápolis alguém que faça um atendimento como o seu. Eu tenho cliente que me liga para pedir para eu ir na ótica. Por favor, Carmele, vai na ótica. Você nem tem vínculo mais. Não, eu nem tenho mais ótica. Eu tenho uma parceira, a Visótica, a Geice de Milhões. Ela sempre cuida dos meus clientes, mas aí eu ligo. Aí eu falo, Geice, tá indo o seu forma. José. O seu José é assim, a lente que o seu José usa é essa. E nananã. Porque, o que acontece? Tem cliente que ele confia em mim, assim... Hoje eu falava numa reunião de trabalho que, graças a Deus, meus clientes, eles confiam em mim, assim, de olhos fechados. É um dom mesmo que Deus me deu. E de um cuidado mesmo. Porque eu cuido do meu cliente como se ele fosse meu. Meu mesmo, pedaço de mim. E aí isso faz com que a gente olhe para o outro diferente. Quando eu vejo você falando que você faz um trabalho extremamente personalizado, um trabalho extremamente customizado para alguém, um trabalho que vai além da venda. É sobre o resultado, é sobre resgatar aquilo que ele tem dentro dele, aquilo que está doendo, aquilo de sanar um problema que ele tem. Isso é muito raro hoje. Porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de conhecer o melhor lado do outro. E de tocar na dor do outro. São vários fatores, né, Carmele? É uma mistura? É uma mistura. São vários fatores. Eu digo assim, tem a questão que a pessoa não quer se envolver, quando eu digo profissional. Sim. Tá? Ele não quer se envolver, ou ele não quer gastar o tempo dele, porque um atendimento comum, você faz ele com 30 minutos. O meu atendimento é 1h30. Por quê? Acaba que, de um fato, eu vou entrando em situações, e acaba que o tempo, ele vai pagar por uma consulta, ele não paga por 3 consultas, Sim. digamos assim. E nem todo mundo está disposto. Mas é aquilo que você disse. Eu não quero ser mais uma. Sim. É igual eu falei, para ser só mais um, deixa que já tem. Enquanto eu estiver atuando em tudo que eu fizer, eu vou fazer dessa forma, com qualidade, com um diferencial, olhando verdadeiramente para quem está na minha frente. E não somente para um contrato, e não somente para um processo. Então, tá vendo? Você alcança um coração por dia, gente. Ixi, então estamos juntos nessa meta. Gente, é sobre isso. É sobre isso, exatamente. É você encontrar uma pessoa que você sabe que você às vezes é um sorriso. Às vezes a pessoa quer ir lá no seu consultório, ela vai pagar uma consulta só para falar. Tem cliente que fala assim, doutora, meu problema nós já resolvemos, acabou, mas eu posso te falar com você? Eu posso vir aqui? Você tá entendendo? Eu já percebi que tem cliente que eles parece que fica procurando problema para poder voltar. Sim. Porque quer ter esse contato, porque lá ele é acolhido. Sim. De verdade, como ele é. Sim. Então, é isso, é sobre isso, Carmele. As pessoas não querem... As pessoas, elas antigamente, era muito... O meu avô... Hoje ele tá acamado, mas no passado, meu avô, ele era um cara que ele acordava cedo. E ele chegava na sua casa, ele tomava um café,
ele falava assim, bom dia. Você abria a porta, ele já estava lá. E aí você servia um café para ele sentava e ele era só sua companhia. E aí você conversava, seu Braz, o senhor tá bom, a família tá boa, ele, tá bom. E aí ele passava pro próximo, e passava pro próximo. E minha avó brigava, né, o dia inteiro, falando, esse velho só fica nos morador, esse velho só fica nos morador. E hoje eu fico olhando as pessoas e a única coisa que as pessoas queriam era alguém para visitar você na sua casa, para te ouvir. Porque as pessoas, elas têm a necessidade o tempo todo de falar. Serem vistas. Sim. Às vezes elas não sabem nem o que falar. Uhum. Elas estão assim, nem sei. Mas elas precisam falar. E se as profissões, elas soubessem, todas as profissões, é engraçado porque o meu leque é muito extenso. Todas as profissões. Nós estamos falando agora. Você está lá na área do direito. Você podia ser extremamente lei. Sim. Tá no papel. Tá aqui. Porque o direito é 880, tá lá. Eu vou procurar aqui se tem alguma coisa aqui que dá para salvar, mas a princípio é isso aqui. E aí? Você não, você faz do seu trabalho diferente. Exatamente. E hoje, além dessa questão de lá, né, dentro do escritório, no meu atendimento, eu também estou atuando já há mais de quase 2 anos com os grupos de workshop de constelação. Que aí eu consigo. E como que é esse grupo de workshop? Esse aí eu já tô curiosa. Esse aí, inclusive, vou fazer um convite para você, tá? Para você participar com a gente. Vamos. Vambora. Você vai adorar. Ixi, certeza. Maria, lá vamos nós. Então, eles acontecem, não temos datas assim específicas, de acordo com as nossas agendas. Porque quem faz o workshop de constelação sou eu e o meu amor. O famoso, gente, meu amor é um... Todo mundo... O seu amor, seu meu marido? amor é o meu amor. Isso! Mas ele ficou famoso porque a gente se trata assim com esse carinho todo. E aí as pessoas não chamam. Igual ontem eu estava atendendo uma cliente e ela falou assim, eu conversei com seu amor. Ela não fala assim, eu conversei com o Edmilson. Uhum. É a mesma coisa. Quando eles vão falar de mim para ele, em vez de eles falarem, eu falei com a Cleide. Não, eu falei com seu amor. A Ruth é assim, com o Vidinha dela. Eu falo, Ruth, você tá bem? Tô bem. E o Vidinha? É mais ou menos isso. Então nós fazemos juntos os workshops. E aí a gente depende muito da agenda, porque ele é terapeuta em tempo integral, ele atua em consultório e tudo mais, então tem as agendas. E aí a gente faz ele mais ou menos de 30, 40 dias, mais ou menos. E é um final de semana inteiro. Que legal. Por que a gente faz dessa forma, Carmiele? Por que acontece? Igual eu falei para você no início. A constelação sistêmica é um ato isolado, que você vai lá e faz um exercício, certo? Sim. Porém, a visão sistêmica é um estilo de vida. E para você entender e colocar em prática, você precisa ter uma noção da teoria, que são as leis sistêmicas. Entendi. Então, o workshop serve para isso. Nesse primeiro momento, a gente trabalha com a parte teórica, trazendo para você o entendimento. Que aí você vai falar assim, caramba, eu não posso querer ensinar a minha mãe. Porque se eu ensinar a minha mãe, eu vou estar quebrando a lei da hierarquia. Que é uma das leis sistêmicas, a hierarquia. Ou seja, quem veio primeiro é maior do que quem veio depois. Ou seja, a mãe veio primeiro. Por que a filha quer ensinar a mãe como agir e como fazer? Ela está quebrando a lei da hierarquia. E quando ela quebra essa lei, o que acontece com ela? A lei quebra a filha. Ixi, mãe, eu prometo, eu não vou mais mandar você. Não, mas isso é tão sério, Carmiele, mas isso é tão sério e tão profundo, e as pessoas não levam... Nossa, não levam isso a sério, não levam em consideração e vão vivendo uma vida totalmente desequilibrada, sem ter resultados. E eu não falo isso com nenhum tipo de soberba, prepotência. Sabe por quê? Eu era assim. Sim, você falou no dia. Eu falei. Cara, o que eu falei foi só de mim. Eu não falo das pessoas. Quando eu vou falar sobre visão sistêmica, eu falo de mim. Porque eu era totalmente fora de todas as leis. Eu não tinha nenhum tipo de respeito pelos meus pais. E são pais maravilhosos. E eu quebrava todas as leis. Eu não tinha respeito, não tinha hierarquia. Eu achava que eu era maior do que eles eram isso, que eles eram aquilo. Que minha mãe não sabia lidar com meu pai, não sabia ser uma esposa. Caramba! E o que eu fiz com isso? Eu posso falar palavrão aqui no seu podcast? Pode. Mesmo sendo uma advogada? Ixi, mete o pau, eu gosto assim. Eu ferrei com a minha vida, Carmiele. Nossa. Ferrei com a minha vida de verdade. Eu acabei com 2 casamentos.
Eita. Porque eu estava fora da minha postura de filha. Eu estava quebrando a lei da hierarquia. Eu queria ser maior do que minha mãe e eu achava que ela não sabia das coisas, que eu é quem sabia. Só que ela está há 48 anos casada e eu já acabei com 2 casamentos. Então, você está entendendo? Então, Quem sou eu, né? quem sou eu? Não, quem sou eu e quem são os filhos? É quem somos nós, Filhos filhos. para querer ensinar algo e querer ser maior que os nossos pais. Então, por isso que eu falo, é necessário que as pessoas tenham uma noção da visão sistêmica. O povo na minha casa vai fazer mutirão pra assistir esse podcast. Vou botar todo mundo sentado, amarrado, com camisa de força. Só eu quero mandar na casa já. Pra assistir esse podcast. Aí depois eu paro de mandar. Então, é isso. É sobre você entender para você aplicar. E você vai participar com a gente. Depois eu quero que você vai fazer um podcast para passar isso para frente. Porque isso, hein? tem que ser replicável. Sim, Isso mas precisa é muito ser válido. replicável. Porque quando você vai falando, a gente vai tendo a lembrança. É muito engraçado. Porque, igual eu te falei, eu sou muito de visual. Uhum. Então, tudo que as pessoas me falam... Gente, não me fala besteira porque não presta. Minha cabeça, ela vai pensar mesmo. E aí, eu já fico imaginando quantas vezes eu fiz. Igual você falou, eu falo disso com autoridade porque eu vivi isso. E quando a gente vive isso, aí você fala assim, mas será que eu já fiz isso? Isso. Aí você vai vendo que você vai afirmando aquele movimento que você fez. O dia que você deu o workshop lá das meninas, foi exatamente assim. Você foi falando e falava assim, isso aí também eu fiz, esse que também eu fiz, isso aí é desse jeito. E os resultados e as consequências disso? Porque você vai fazer algo que você vai estar quebrando uma lei, né? Porque isso é uma quebra de lei. E independente de você acreditar na lei ou não, ela vai funcionar. É igual a lei da gravidade. Se eu jogar esse copo aqui no chão, ele vai cair, vai quebrar, independente de eu não acreditar nisso. E se você quebra uma lei sistêmica, você vai ser quebrado por ela. De alguma forma, aquilo vai trazer uma consequência para a sua vida. E aí, às vezes, as pessoas vivem no modo automático, como se estivéssemos vivendo em uma zumbilândia, certo? Totalmente no inconsciente, sem saber por que está acontecendo, por que não tem um relacionamento, por que o dinheiro não chega, se ele chega, por que ele não fica. Então, assim, tudo isso tem uma explicação e tem um porquê. Algo você está fora do que você deveria estar fazendo. Alguma lei você está quebrando. Alguma lei você está quebrando. Que legal. Nada mais do que você olhar para os seus resultados. Agora, se a sua vida tiver com tudo em dia, se você tiver com um relacionamento bacana, se estiver amando e sendo amada, respeitando, sendo respeitada, se o dinheiro estiver tranquilamente entrando e você saber administrar, se você estiver bem de saúde, caramba, quando você está com problemas sistêmicos, a sua saúde grita, ela pede socorro, porque os sintomas de saúde, eles são nada mais do que um alerta para você, oi, tem algo errado que eu preciso ver. E esse algo errado, na maioria, grande esmagadora, maioria das vezes, ele tem um cunho emocional, que a gente chama de psicossomáticas, né? Os sintomas das doenças psicossomáticas, que são relacionados às nossas emoções. Os emaranhamentos. Emaranhamentos é quando você quebra uma lei. Por exemplo, você quis ser maior do que sua mãe, você quebrou uma lei. Então, você o quê? Emaranhou. É um termo que é usado dentro da visão sistêmica. Então, são quantas leis? Ou são inúmeras? São 3, não são Gente, a vida é simples. São 3 leis? São só 3. Quais são elas? A gente é porque não tem vergonha na cara. Vixe, é Maria, isso. lá vai eu pegar o balde agora e ir embora. Tem um programa que antigamente falava, pegue seu banquinho, né? Vamos lá, fala as 3 aí pra ver se rapidão eu vou embora assim, agora. né? Porque depois a gente vai lá pro workshop que eu vou explicar tudinho. Tá bom. Beleza. Mas vamos lá. Pertencimento. Todos têm direito de pertencer. Não adianta. Se você falar assim, não, esse meu irmão é um vagabundo, isso eu vou excluir ele. Você tá ferrado. Todos têm direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído do núcleo familiar. Nós somos clãs, famílias, clãs. Entendeu? Então, todos têm direito de pertencer à família. Por exemplo, um filho que veio, mas não ficou na vida, certo? Ele tem que ser incluído no seio familiar. Ele tem que ser contado como 1, 2, o terceiro, o quarto filho. Entendi. Entendeu? Ele tem que pertencer, porque senão um dos outros irmãos, ele pode ficar emaranhado nesse sistema com esse irmão e começar a ter comportamentos diferentes. Entendi. Um exemplo bem assim que as pessoas às vezes nem sabem. Tem pessoas que teve um irmão que não ficou na vida, né? Que faleceu. Pode ser até na gestação, pode ter sido com um dia, um mês, não importa. Um aborto espontâneo. Um aborto espontâneo. Ele existiu. É uma vida. É uma parte da sua família. Tá? Então, ele não foi contado, ele não foi inserido, não pertence. Um irmão que vem depois,
esse irmão se identifica com esse que foi excluído e ele começa a desenvolver um hábito de comer muito. Ou seja, ele come por 2. Aí a pessoa engorda, fica obesa e não sabe por quê. Faz tratamento, faz bariátrica, faz qualquer tipo de situação e não emagrece. Porque ele está identificado, é como se ele trouxesse aqui o irmãozinho que não foi incluído. Não, eu incluo você. Eu vou te dar só esse exemplo, para você ter noção do que é o pertencimento. E assim, são inúmeras as situações que acontecem. Inúmeras. Esse é só um para você entender do pertencimento, que é a primeira lei. Eu tô pertencendo. Aqui se eu pertenço. Não, mas aí você pertencer é beleza. O que é difícil é você excluir. É a exclusão que é ruim, quando você exclui alguém da sua família. Ou por exemplo, um exemplo bem triste, assim, inclusive, filhos que excluem os próprios pais. Nossa, esse aí eu acho... Teve um workshop que a gente foi fazer e a gente sempre pede para a pessoa se apresentar, né? E aí a pessoa foi se apresentar, meu nome é tal, sou filha de tal, falou o nome da mãe, e pai eu não tenho. Aí eu, oi? Você é uma aberração para mim. Como assim você não tem pai? Não considero ele, não. Ela excluiu o pai. E o pai é vivo, o pai mora junto com a mãe, o pai criou ela. Detalhe, só esses detalhes básicos. Ela simplesmente excluiu o pai. Ela excluiu o pai da vida dela. Pergunta para mim se essa pessoa tem uma vida... Já acabou, essa pessoa, né, acabou com 2 casamentos. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque é uma reação... Assim, a gente nunca fala sobre a pessoa, às vezes a gente conta um fato isolado para só exemplificar, tá? Mas é uma história muito triste. Sim. Entendeu? Porque ela excluiu 100% o pai. Quando ela exclui o pai, o que ela está fazendo, Carmiele? Vamos lá, você que é uma moça muito inteligente. Vixe, Maria, ela tá excluindo um monte de coisa da vida dela. Ela está excluindo só 50% dela. Por quê? Nós somos feitos de pai e mãe. 50% nosso veio do nosso pai e 50% veio da nossa mãe. Quando a gente exclui um dos lados, ou o pai ou a mãe, a gente está se excluindo. Aí a gente não tem equilíbrio na vida, a gente anda torto, tonto, porque tá faltando um lado. Sim, é muito massa, é muito... Tô chocada. Cara, gente. Então assim, tem que ter tempo pra gente falar mais. Tem que ter tempo. Eu tô aqui, gente, digerindo agora. Fala os outros 2 do nosso tempo, gente. O povo já vai demitir a gente aqui do podcast. Né? Então, vamos embora. Então, só bem pincelado mesmo, que a segunda seria a hierarquia, que é aquela que eu falei no início. Sim. Certo? Quem vem primeiro. Nunca você pode querer ser maior. Sim. Né? E a última, que é a lei do equilíbrio, que ela é fantástica para tudo nessa vida. A lei do equilíbrio é o quê? Você dar e recebe. Sim. Né? O dar e tomar. Então, isso na relação de casal é muito importante. Você já viu aqueles relacionamentos que, por exemplo, a mulher faz tudo pro homem e aquela mulher boa, que falta pouco adivinhar o que ele faz, ele simplesmente trai ela e vai embora? Desequilibrou. Ela deu demais, ele não conseguiu compensar e a única coisa que resta para ele é o quê? Ir embora. Aí o homem vai embora, a mulher fala, infeliz, esse cara, eu fiz tudo por ele e tal, e ele foi embora. Por quê? Por quê? Porque desequilibrou. Ela simplesmente deu demais, não recebeu, não equilibrou, ele não consegue ficar no relacionamento. E às vezes o cara ama. Que loucura. Isso serve para homem e mulher, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. Cleide, já está agendado, gente, um podcast só pra gente falar desses 3 temas. E é fantástico. Aí dentro disso tem uma enorme... as leis, fora as leis tem as ordens, tem ordens da ajuda. É fantástico, Camila, é um estilo de vida, é uma visão transformadora. Nossa senhora, gente, olha, assim, quando a gente vem pro podcast, a gente acha que 1 hora é muito tempo. E quando a gente começa a conversar, parece que tem 10 minutos só que a gente tá conversando. Exatamente. E aí eu ainda falo demais, gente. Eu nem deixei você falar tudo. Ai, tá vendo? Quando o povo anda direct lá pra mim, Carmen, você fala demais, deixa o povo falar. Ai, tá vendo? Verdade. Mas nosso tempo, de fato, chegou ao fim. Tem uma gravação agora dos meninos e é ao vivo, infelizmente, gente. Mas eu quero mesmo que você volte pra gente poder falar, porque é um assunto muito interessante. Sim. E como eu te falava no começo do nosso podcast, o intuito do nosso podcast é mostrar para as pessoas que por trás de uma história existe uma história. Então, por trás da advogada que tá ali, por trás da advogada que é séria, por trás da pessoa que às vezes as pessoas não têm esse... às vezes fica com vergonha de falar com você, ou às vezes não conhece a sua história. Não sabe o que se passa no seu dia, não sabe o que você fez para você chegar onde você chegou, não sabe o que você passou, não sabe o que você aprendeu. E sem contar que com toda a sua história você consegue oferecer a chance de uma outra pessoa olhar a vida com os olhos diferentes. Então, o intuito final do podcast é você poder vir aqui, dar um pouquinho de você, como você fez. E eu tenho certeza que muita gente que tá em casa, pelo menos pensando, eles vão ficar, viu?
pensando. Esse é o primeiro, melhor passo. Ah, então tá bom. A semente já foi plantada. Exatamente. E obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade de verdade, de coração. Eu quero mesmo que você volte pra gente falar sobre isso, mais sobre isso. E fica o convite pro seu esposo também, pra vocês dois virem. Inclusive pra falar pra esses casais aí descabiciados aí, pra poder tomar juízo nessa cabeça. Manter o equilíbrio das coisas, gente, porque a vida é sobre isso. Exatamente. E eu fico te esperando, por favor. Então, nós vamos fazer um combinado ao vivo Sim. e para toda a sua audiência e também a minha. Sim. Eu virei, mas primeiro você vai participar do workshop, porque aí seremos duas falando sobre esse tema, e não somente eu. Sim. Vai ser fantástico. Eu tenho certeza, Carmiele, você vai adorar. E sua vida vai dar mais um upgrade aí. É, exatamente. Então vamos lá, gente. Convite aceito, claro que eu vou. Pronto. Pode agendar aí. Nós vamos organizar. Vou lá, gente. Vou contar pra vocês. Vou mostrar. Não sei se pode mostrar, né? Mas vou mostrar tudo. Vou contar tudo. E vou sim. Vai ser um prazer participar. Como eu te falei, eu te conheci fazendo um trabalho excelente num workshop. E sem sombra de dúvidas vai ser um aprendizado gigante. Costumo dizer que tudo na nossa vida é aprendizado. Então, sim, estarei lá e falaremos sobre isso no nosso próximo encontro de milhões com ela. Porque, de fato, você vai voltar. Exatamente. Então, já finalizando, quero muito mesmo, assim, de todo meu coração, agradecer. Por quê? Porque você tem um propósito. E o seu propósito conecta com outros propósitos. E eu estar aqui hoje, eu acredito firmemente que é um propósito. Além. E nós iremos entender posteriormente. Então, eu sou muito grata a você, ao seu sim, porque você disse um sim. E no seu sim, você tem ajudado muitas pessoas. Sim. Que você continue com essa disponibilidade, com esse amor em tudo que você faz. Obrigada, né? Muito obrigada. Não vou nem falar muita coisa, não, senão hoje eu tô muito emotiva, vou danar a chorar. Gente, então o nosso podcast chegou ao fim, nosso Encontro de Milhões. Para você que quer acompanhar toda terça e toda quinta, ao vivo no nosso canal do YouTube, nós temos o encontro marcado às 20 horas. E os nossos podcasts têm vários reprises que vai ao ar todos os dias no canal 526 da TBO e na Claro TV, na NET também. Então, para você aí que tem Claro TV, NET em casa, que quer assistir o Encontro de Milhões comigo, só você entrar lá e assistir bonitinho. E agora a gente fica aqui, eu e a Cleide, acertando nossos assuntos aqui, marcando nosso workshop e o nosso próximo encontro. E eu te espero você no próximo Encontro de Milhões. Um beijo.